A Bíblia sempre está apontando que pessoas que foram em busca do Senhor foram prostitutas, foram aleijados, mancos, cegos, paralíticos, leprosos. Olha o grupo de pessoas que ia até Jesus. Não ia os políticos, não ia os grandões daquela época. Ia aquelas pessoas chamadas o lixo da sociedade. O que acontecia com essas pessoas ao chegar diante do Senhor? Eles não voltavam da mesma maneira que eles iam. O cego voltava enxergando, o aleijado voltava pulando. Igreja, esse é o Senhor que nós cremos. O mesmo Jesus que há mais de 2000 anos atrás curou, libertou, é o mesmo Senhor que está aqui, que liberta, que cura, que salva. Ele é o mesmo. Por quê, pastor? Porque a palavra diz lá em Hebreus 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo, ele não mudou. O que mudou foi a nossa cabeça, a maneira que nós vemos as coisas. É como se a gente vê um Deus tão distante e ele está tão dentro de nós, amada igreja, e a gente não conseguimos enxergar isso. A igreja, Deus está aqui em nome do Senhor. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Você que está sem Bíblia, já pode acompanhar no telão Mateus capítulo 4, uma passagem muito conhecida. Eu já preguei diversas vezes sobre Mateus capítulo 4, mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada instante. Igreja, se colocar aqui 100 pastores para ler e para pregar sobre Mateus capítulo 4, eu creio que todos esses 100 pastores vão pregar de maneiras diferentes, porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Ela não tem fim. Quanto mais você se aprofunda, amada igreja, mais você não encontra o fim dessa palavra. Essa palavra, como diz a Bíblia, que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, penetra na divisão da alma, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e a intenção do nosso coração. A palavra de Deus vai no mais profundo do nosso espírito, amada igreja. Só a palavra é quem pode mudar a nossa história, mudar o teu destino. Não é a igreja que vai mudar, não é pastor que vai mudar o teu destino, não é a religião que vai mudar o teu destino. O que vai mudar é a palavra de Deus, quando nós cremos. A Bíblia diz que nós não devemos ser só ouvinte da palavra, mas praticante da palavra. Então vamos lá, Mateus capítulo 4, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 4, em nome de Jesus. Exatamente fala de um embate, de uma guerra, de uma luta entre Jesus e Satanás. Mas pastor, como isso, pastor? A Bíblia não diz quantas horas de combate Jesus passou. A Bíblia diz que houve embates. A Bíblia não fala quantos dias ou quantas horas Jesus passou ali lutando com Satanás. Igreja, a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra as pessoas. Entenda isso. Efésios capítulo 6, 12, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra as pessoas. Marido, a tua luta não é contra a tua esposa. Esposa, a tua luta não é contra o teu marido, contra teus filhos, contra o vizinho. Não caia nessa. Nós já perdemos muito tempo lutando com pessoas. Já passamos muito tempo lutando com pessoas. Não faz isso. A Bíblia mostra que há um ringue, há uma arena de batalha, não é o físico. A arena é o espiritual. E é lá que é a tua batalha. Então, quando Jesus, ele foi ao Rio Jordão, quem batizou Jesus? João. João Batista batizou quem? Jesus. Quantos anos Jesus tinha quando ele foi ao Rio Jordão? 30 anos. Isso quer dizer que desde o nascimento de Jesus até os 30 anos, não existe em Bíblia alguma, algum registro de Jesus curando, de Jesus libertando. Mas por que, pastor? Desde que ele nasceu, de 0 a 30 anos, por que a Bíblia não mostra ele fazendo milagres?
Porque lhe faltava algo na vida de Jesus. O que faltava na vida de Jesus era o Espírito Santo. Até aí, ele não tinha o Espírito Santo. Ele não tinha o Espírito Santo até os 30 anos. Por isso que ele não curou. Por isso que ele não libertou. Porque ali estava como o Deus homem. Então ele vai ao Rio Jordão, desce as águas, e diz a Bíblia que quando ele desce as águas, que ele sobe, o céu se abre, e quem veio sobre Jesus? O Espírito Santo desce sobre Jesus. Agora sim. Agora Jesus pode curar. Agora Jesus pode libertar. Agora Jesus pode pregar o evangelho de poder. Agora Jesus pode suportar as humilhações. Jesus agora pode suportar a dor da cruz, a dor da morte. Jesus precisou do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, Jesus não tinha como ir à cruz. Qual foi a primeira ação do Espírito Santo em Jesus? O Espírito Santo conduz Jesus a um deserto. É o que nós iremos ler agora. Mateus capítulo 4. Eu já apresentei os visitantes e apresentar o nosso irmão Aguinaldo aqui nos visitando, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, irmão Aguinaldo. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Igreja não muda a vida de ninguém, pastor não muda a vida de ninguém. Quem muda é a palavra. É na igreja onde você pode ouvir uma palavra e pode mudar completamente o seu destino. Por isso que é importante vir à igreja. A Bíblia diz em Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A Bíblia diz que a minha casa é a casa de oração. Por isso que é bom vir à igreja. Vocês comeram hoje quantas vezes? Ontem. Vocês lembram que comeram ontem? Vocês lembram que comeram a semana passada? Mesmo que vocês não lembrem, mas serviu para vocês. Ou não? Eu não lembro que eu comi a semana passada, mas serviu para mim. A palavra é assim, igreja. Você vem à igreja e você recebe um alimento. Então vamos lá. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Observe que a primeira ação do Espírito Santo não foi levar Jesus ao mar de rosa. Não é isso. Evangelho não é mar de rosa. Cuidado com os enganos que tem por aí. Com muitas promessas. Promessa de riqueza. Promessa não sei o quê. Não é isso. Evangelho é evangelho de cruz. É renúncia. É luta. Nós crescemos ao meio das lutas. É onde vai crescendo de nós a maturidade espiritual. A gente só aprende na pancada. É, igreja. É assim que se aprende. Humilhado aqui, humilhado ali, você suporta. Pessoas se levantam. A Bíblia diz, orai sem cessar. Orai por todos. Levai um a carga dos outros. Dói dentro de nós. Talvez você sendo humilhado, mas o Senhor te exalta. Ele quem te levanta, igreja. O Espírito Santo não levou Jesus para o bem bom, não. Deserto. Terrível. Não tem água. Meio-dia, só escaldante. Madrugada, temperatura cai. A mudança. E a Bíblia diz que Jesus foi ao deserto e lá ele passou 40 dias e 40 noites jejuando, orando, em comunhão com o Pai.
Digamos que Jesus está agora no seu auge espiritual. 40 dias e 40 noites, só teve 3 homens: Moisés, Elias e Jesus, que passaram 40 dias em comunhão com o Pai. Então, igreja, Jesus está lá em comunhão com o Pai, e diz a Bíblia quem apareceu diante de Jesus. O diabo apareceu. Mas não foi para bater papo com Jesus. Foi para destruir a vida de Jesus. Ele tenta parar Jesus, matar Jesus ali, para que Jesus não fosse à cruz e cumprisse a promessa do Pai. E quando o diabo ele se apresenta a Jesus, o que ele diz para Jesus? Vamos lá. 2. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem quem? A pergunta é: Jesus poderia transformar pedra em pão? Ele é Deus. Não há nada impossível para ele. Ele podia transformar a pedra em pão e comer, porque ele estava com fome. A questão é que o Senhor não veio para se submeter à ordem do diabo. Jesus veio para se submeter à ordem do Pai. Eu quero dizer, amada igreja, que nós não estamos aqui para se submeter a demônios, submeter a Cristo Jesus. O primeiro contato do diabo com Jesus foi lançar na cabeça de Jesus dúvida. É isso que acontece na tua cabeça. Será que Deus é comigo? Eu tenho orado. Eu tenho ido à igreja. Eu tenho lido Bíblia. Eu tenho jejuado. Eu tenho ido às madrugadas. Mas por que se levanta contra mim tantos inimigos? É porque não se atira em árvore que não dá fruto. O diabo não atira em quem está morto. O diabo atira em quem está vivo. Porque quem está morto não oferece perigo para ele. Mas você que está todos os instantes tentando se levantar espiritualmente, você se torna uma ameaça para o reino das trevas. Então você é o alvo. Como ele não pode adentrar a tua vida, o que ele faz? Ele vai através de alguém que tem acesso a você. Se tu és filho de Deus, faça com que essa pedra se transforme em quê? Agora você vai observar que nesse embate entre Jesus e Satanás, Jesus não pegou pedras, não pegou espada, não pegou cacete para lutar com o diabo. Jesus foi na palavra. Isso aqui tem ensinamentos. Olha o que Jesus diz no versículo 3. 4. Ele, quem é ele? Jesus. Porém, respondendo, disse: está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem. Ei, espírito maldito, está escrito. Irmã Lígia, Jesus vai para a Bíblia. O segredo está aqui. A tua arma está aqui. Se você não conhece Bíblia, você não conhece Deus. Se você não conhece Bíblia, você não vai lutar pegar ela para lutar. Tu vai pegar a tua força física,
tua intelectualidade, faca, arma, tiro, cacete. Jesus foi aonde? Igreja, você sabe por que muitos cristãos perdem batalha para o diabo? Porque não usa a palavra. Esta é a única arma que destrói as fortalezas de Satanás. Palavra. Não confie nas suas forças. Vai para a palavra. É para isso que vocês têm que ler Bíblia. É para isso que vocês têm que memorizar a Bíblia. Por quê, pastor? Porque quando o Espírito Santo ele vai no teu espírito, o Espírito Santo quer encontrar a sua palavra, porque ele é a palavra. O Espírito Santo nunca fez, jamais fará algo fora da palavra, porque ele é a palavra. E quando o Espírito Santo encontra a sua palavra no nosso espírito, o Espírito Santo, além de encontrar a palavra, ele quer encontrar um grau de reverência e intensidade de crença nela. Com a mesma intensidade que você tem com a palavra, será a mesma intensidade que o Espírito Santo vai ter sobre você. Não basta ser religioso. Não basta ser formado em teologia. Você tem que ter a palavra e, além da palavra, um grau de comprometimento com a palavra. Porque na hora que você começa a ser atacado no mundo espiritual, você tem que ir na palavra. Por exemplo, Isaías 54:17. De repente você está sendo ameaçado. Ou alguém chegou para você e disse: olha, eu vou fazer uma obra de feitiçaria para te matar. Aí você vai na palavra. Nenhuma arma forjada contra mim prosperarás. Você foi aonde? Para a palavra. A sua base é a palavra. E sobre a palavra o Espírito Santo vai te honrar. O que faz muitos crentes, ao invés de ir para a palavra, fica com medo. E agora, pastor? Fulano disse que vai fazer uma macumba para mim agora. Faça 1000. Não vai ter validade, porque eu estou na palavra. Aí o que acontece? Você dá crédito à mentira do diabo, transformando em verdade, e a palavra de Deus em mentira. É por isso que muitos perdem batalhas. Por falta de conhecimento da palavra. Aí Jesus vai e diz: Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Imagine se nós tivéssemos a preocupação, como nós temos com o nosso corpo, de alimentar o nosso corpo 3 vezes e ainda ter de quebra lanche. Não coma não, para tu ver uma coisa. Passa 24 horas, 48 horas sem comer. 72 horas sem comer. Depois vai malhar. Para tu ver uma coisa. Você pode cair morto aí. É ou não é, meu irmão? Porque o corpo está fraco. Sem energia. Aí a gente se preocupa, tem que comer, ok. Ontem, quantas das vezes você alimentou seu espírito? Hoje, qual o alimento que você deu ao seu espírito? E aí você quer estar forte no campo espiritual? Como? É isso que Jesus está falando. Nem só de pão, mas da sua palavra. Aí você hoje não leu Bíblia, ontem não leu Bíblia, a semana toda não leu Bíblia. E você quer estar forte. Por isso, que na hora que enfrenta os problemas, vem as frustrações,
O ser humano frustrado porque os problemas não foram resolvidos vai entrar no estado de depressão. Depois que entra no estado de depressão, é um candidato próximo para sair de um estágio de depressão para um estado de possessão. Já não é mais uma força de fora para dentro, é uma força de dentro para fora, onde tem o quê? O controle da mente e do corpo. Palavra. O diabo tomou-lhe uma pancada e caiu fora. Você pensa que ele desistiu de Jesus? Você está vendo o embate aqui, igreja, com o nosso Cristo Jesus. Em oração, em jejuns. E aí tem crente que se acha o super crente. Eu estou na igreja, sou batizado, sou pastor, eu sou formado, não sei o quê. O diabo não quer saber se você é pastor, se você é líder de igreja. Isso pouco importa para Satanás. O que ele não quer ver em você é uma intensidade de luz, de comunhão com Deus. É aí que ele teme e treme, quando vê você alinhado com o Senhor. Não é a questão religiosa. Então, quando o diabo toma uma pancada, ele não desiste de Jesus. Ele volta de novo. E agora ele volta com uma estratégia em cima de Jesus. Aí diz lá no versículo 5. Então o diabo... Não. Vai lá no 4. Ah, sim, vai lá, vá. Ok. Então o diabo transportou uma cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Vai lá. 6. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Coloca aí Salmo 91, 11. Depois você volta para aí. Olha o que o diabo fez. Ele volta agora com a Bíblia na mão. Abre em Salmo 91, 11. E ele diz assim: Jesus, também está escrito. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Foi o que ele falou para Jesus, hein? Ele foi aonde? Para te guardar em todos os teus caminhos. Jesus, salta de cabeça para baixo e não morrerás. Não está escrito? Que o seu Deus dará ordem dos anjos e vai te livrar? Então pule, Jesus. Volta lá agora, em Mateus capítulo 4, 6. O que mais Satanás tem usado hoje é a própria Bíblia para distorcer a cabeça de muita gente. Um dos lugares onde mais Satanás trabalha não é lá fora, é dentro da igreja. Que palavra é essa, pastor? Porque ele está preocupado com você. Ele está trabalhando para tentar impedir você vir à igreja. Está trabalhando para tentar tirar você da igreja. Lá fora, tranquilo. As pessoas estão lá sob domínio do diabo, na prática de pecado, se sujeitando a Satanás. O ser humano se sujeita ao diabo quando ele cai no pecado. O pecado leva a pessoa a se curvar diante de Satanás. Ao invés de você ter autoridade para dizer não ao pecado, você não tem domínio. É o pecado que tem domínio sobre você. Deus não é responsável pelo sofrimento de ninguém. Cada um é responsável pelos seus atos. Colhe o que se planta. Você está vendo aqui o diabo usando a Bíblia para tentar confundir a cabeça de Jesus. Vai lá que Jesus cai no conto do diabo. Tá bom, está escrito, os anjos vão me aparar, deixa eu pular.
ele não estaria se sujeitando ao Deus Pai, mas estaria se sujeitando à voz do diabo. É isso que nós temos que ter cuidado. Nós somos chamados para se sujeitar ao nosso Deus e não a Satanás. Quando ele vem tentar, o pecado ele vem em uma forma bonita, gostosa, prazerosa, tentadora. É uma roupagem que tem o pecado, que nos atrai. Mas se cada ser humano tivesse noção o poder de destruição que tem o pecado, pensaria 1000 vezes antes de pecar. Cada pecado. Não é que tem pecado maior e menor diante de Deus, irmã Lígia. Todo pecado leva à condenação eterna da alma. Mas cada pecado tem uma consequência, tem uma profundidade maior de sofrimento. Quanto maior o pecado, mais consequência cada um vai ter que pagar. Ainda que você se arrependa, Deus, Ele vai te livrar, através do arrependimento, da morte eterna. Mas as consequências do pecado, Deus não vai abrir mão. Tem que colher o que planta. Então, o versículo 7 diz assim: disse-lhe Jesus, também está escrito. Olha que Jesus está usando a palavra. Isso aqui tem ensinamento para nós. O Senhor aqui está dizendo para nós: use a palavra. Não sei qual o problema que você está vivendo. Use a palavra. Está escrito, Pai. O Senhor diz que o Senhor honra aqueles que te honram. O Senhor diz lá em Isaías 41, versículo 10 e diante: quando passarem pelas águas, as águas não se submergerão. Quando passarem pelo fogo, o fogo não te queimarão. Deus tem promessa para nós. Use a palavra, não se desespere. O Senhor te deu o seu Espírito, te deu o nome dEle, deu a palavra dEle. Confia somente. Mas pastor, não aguento mais tanto sofrimento. Confia no Senhor. Deserto serve como uma prova e um campo de teste para os seus filhos. Deus não vai te dar nada sem que antes vocês não sejam testados. É por isso que você dá valor. Porque você conquista através da oração, através do jejum, através de uma busca do Senhor. E aí na hora que você recebe a sua vitória, você olha: Deus, eu não tinha condições de fazer isso. Foi o Senhor. Eu não tinha força. Mas quando as minhas forças terminaram, a do Senhor começou dentro de mim. E você atribui sempre a Jesus aquilo que você está conquistando. Você nunca diz eu, Jesus. Até o que você veste, você diz: isso aqui não é meu, isso aqui é emprestado, isso aqui é do meu Senhor, Ele me deu. A minha casa não é minha, sou apenas um gerente administrando isso. Porque na hora que eu morrer, eu não levo nada disso. É só a alma que vai para a eternidade, nada físico, fica tudo aí. Então quando Jesus, Ele usa a palavra de Satanás, está escrito também: não tentarás o Senhor teu Deus. Passe. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória dele. Lembre-se de uma coisa: Lúcifer e toda a terça da parte dos anjos que foram lançados do céu. Essa terça parte, onde diz Apocalipse capítulo 12, versículo 4, que com a cauda ele arrastou a terça parte dos anjos. Coloca ali Apocalipse 12, 4, para que você entenda melhor, igreja, que a nossa luta, enquanto nós estivermos nesse corpo, você vai ter luta, não tem como. Apocalipse capítulo 12, versículo 4, a palavra diz: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas, que está se referindo aos anjos do céu, e lançou-as sobre a terra. Agora coloca aí Apocalipse capítulo 28.
20, versículo 8. Pastor, até essa parte dos anjos, são quantos anjos? Pastor, até essa parte dos anjos, são quantos anjos? Imagine que a Terra hoje já ultrapassou 8 bilhões de seres humanos. A Terra hoje, irmã Lígia, já ultrapassou uma cifra de 8 bilhões de seres humanos. Agora, imagine até essa parte dos anjos. E sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Imagine que eu chego para Aguinaldo, dou 1 quilo de areia da praia. Aguinaldo, me faça um favor. Dá para você contar quantos grãos de areia tem aqui? 1 quilo. Imagine que a Bíblia está comparando, são como os grãos de areia. Se tem 8 bilhões de ser humano, imagine que tem 8 bilhões de demônios para cada ser humano. São seres revoltados contra Deus. A única coisa que essas pragas têm de garantido é o Gêena e o Tártaro, que nós, como igreja do Senhor, veremos com os nossos olhos Lúcifer, toda a terça parte desses anjos sendo lançado dentro do Gêena. Esse é o único lugar que ele tem garantido para ele. Fora disso, o diabo não tem mais nada. Ele é o próprio ódio, é a própria destruição, é a própria enfermidade. Por isso, quando você vê um ser humano sofrendo, é porque Satanás está muito feliz com o sofrimento de um ser humano. Ele odeia o ser humano. Porque foi através de um corpo que Jesus subjugou ele na cruz. É por isso que sem um corpo ele não faz nada. Ele precisa de um corpo para se materializar, para agir, para pensar. E ele está em busca de corpos. Nenhum demônio entra em um corpo se não tiver uma legalidade. Não é assim, igreja. Se o demônio pudesse fazer o que ele sabe fazer, não haveria mais um ser humano na face da terra para contar a história. Ele já tinha matado todos. Mas Satanás é como um cão, como um cachorro numa coleira. Tem hora que você frouxa a coleira, tem hora que você puxa. O diabo tem poder? Tem um poder limitado, mas o poder de Deus é soberano. Eles não fazem nada se não for com a permissão de Deus. Por isso que Deus nos dá oportunidade todos os dias, para que possamos se voltar a Ele. Mas se o coração está duro e continua se submetendo ao que o diabo quer, vai pagar um alto preço. Então agora o diabo ele sobe o monte, promete a Jesus, vai lá para Mateus capítulo 4, a beleza desse mundo. É isso que o diabo está oferecendo às pessoas. O fascínio. A Bíblia diz que o pecado é doce igual mel, mas quando desce, amarga as consequências. Quem diz para você que pecado é ruim? Pecado é gostoso. E é isso que o diabo está enganando muita gente. O caminho largo, facilidade. Mas em troca, ele quer a alma. O diabo não quer nada material. O material ele só quer para interagir o mundo físico. Mas o objetivo dele é a alma. Desvirtuar as pessoas de Deus. Tirar as pessoas do caminho do Senhor. Tirar você do seu foco. Então ele promete tudo isso ao Senhor. Olha o que ele diz agora. Disse Jesus, também está escrito. Não, vai lá. 8. 9. E disse-lhe: aqui está havendo um diálogo entre Satanás e Jesus. O diabo está conversando com Jesus. Disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares.
É muita audácia de Satanás. Chegar para o nosso Cristo, chegar para o nosso Senhor Jesus e dizer: Senhor, se curve diante dos meus pés, Deus. Deus, se você se curvar diante de mim, eu vou te dar todos os prazeres desse mundo. É isso que ele faz todos os dias, levando cada um de nós, tentando fazer com que nós venhamos se sujeitar às ordens de Satanás. A Bíblia não diz quanto tempo Jesus passou aqui resistindo. 1 Pedro capítulo 5, 8. 1 Pedro 5, 8. Observe a luta que nós estamos enfrentando todos os dias. Sede sóbrios. Sóbrio quer dizer atento. Vigia. Porque era o diabo, vosso adversário. Observe que a Bíblia apresenta Satanás como o seu adversário não é o seu vizinho. O seu adversário não é teu pai, tua mãe, teus filhos, tua mulher. Não caia nessa. É isso que o diabo tem feito com as pessoas. Inclusive, muitos crentes caem nesse balaio. O diabo usando pessoas. Como você não consegue enxergar o que está por trás da pessoa, você vai enxergar a pessoa e vai brigar com a pessoa. Quando o diabo percebe que você está lutando com uma pessoa, ele entende e subentende que você não tem conhecimento da Bíblia, que você está em desobediência com a palavra. Porque a Bíblia diz que o nosso adversário não é as pessoas, é ele. O nosso campo de batalha é no território de Satanás, não é no território das pessoas. É por isso que o ser humano, desde que se entende como ser humano, você vê o ser humano se degladiando um contra o outro o tempo todo. Você vai, pega um cacete, pá, no ser humano, sangrou. Você não acertou Satanás, você acertou a pessoa. Mas vai lá, pega uma faca, fura, tá, você não acertou, você não furou Satanás, ele é um ser espiritual. Mas vai lá e mate, tá, dá um tiro, estoura o cérebro, matou. Você não matou Satanás, você matou a pessoa. Ele está ao vivo e a cores, rindo da pessoa, que a pessoa vai pagar pelo ato. Através daquela morte vai desencadear muito ódio, muita revolta, muita vingança. E cada vez mais ele está fortalecido para tentar derramar mais sangue. Nunca esqueça, sangue é vida. Por que os piores trabalhos de feitiçaria é feito com sangue? Porque o sangue é vida. Demônio que se alimenta de sangue. Quando aqueles animais são sacrificados, que o sangue é jorrado, o mundo espiritual, aquilo há uma aliança no mundo espiritual. Mais cedo ou mais tarde, sangue será reivindicado na família. Morrem de acidente, morte precoces. E cada morte significa mais sangue derramado. Mais sangue derramado, o diabo, da sua dimensão espiritual, eles são mais fortalecidos para vir com mais força para matar mais pessoas ainda da família. E aí ele vem como rolo compressor, destruindo gerações em gerações. Entende, igreja? Este mundo, esta dimensão espiritual, a gente só pode entender e compreender à luz da palavra de Deus. Por mais que um homem pratique o voodoo, ubanda, ou qualquer tipo de magia, por mais tempo que esteja envolvido, eu quero dizer, igreja, que são cegos, não entendem de nada do mundo espiritual, porque se entendessem, não estariam lá. Se entendesse e compreendesse o que é o mundo espiritual, não estariam lá. Não estaria na dimensão que o diabo está.
estaria na dimensão que Deus está. Então ele vai e diz: Senhor, se lance aqui. Vamos lá. Mateus, sim, ok. Vosso adversário anda em derredor. Derredor não é o arredor. O arredor quem está é os anjos. Salmo 34, 7, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa assim, ao lado dos que o temem e os livra. Anjos, estar à disposição daqueles que temem. Cada ser humano, o ser humano, ele tem duas proteções. Existe uma proteção especial e existe uma proteção natural. Isso quer dizer, aqueles que temem a Deus têm uma proteção especial dos anjos. Mas aqueles que não temem a Deus, que está lá no mundo, eles têm uma proteção natural. Porque anjo não pode estar te protegendo se você não é fiel a ele. Porque coloca lá em Salmo 34, 7, a Bíblia diz, está lá, o anjo do Senhor acampa-se ao redor do... Se você não teme, os anjos se submetem à palavra e obedecem à palavra. Ele só vai te proteger se você temer. Na hora que você deixa de temer, você perde a proteção especial dos anjos e você fica vulnerável aos ataques do diabo. E ele espera um momento a qual você deu uma brecha para ir arrebentar com a vida, roubar a saúde, roubar os seus sonhos, seus projetos, destruir a tua família. Por que que no mundo espiritual existe casamento espiritual? Estou falando isso para que vocês entendam o que é um casamento espiritual. O mundo espiritual, quando a entidade maligna tem um pacto com a pessoa, aquela pessoa passa a ser propriedade exclusiva daquela entidade. Aquela entidade é ciumenta. Se a pessoa for feliz, a entidade é infeliz. Por isso que a entidade tem que ver o sofrimento da pessoa para que ele seja feliz. Então, como ele manipula e ele tem ciúme, e você não pode ser feliz porque ele vai ser infeliz. E aí tem pessoas que não conseguem ser felizes nunca. Já viu aquelas mulheres ou aquele homem que já passou um monte de relacionamento, não fica ninguém? Não adianta. Porque esse casamento espiritual leva a pessoa a não ter amor. Porque quem carrega espírito maligno não tem amor, tem paixão. A paixão é algo desenfreado. Com a mesma velocidade que você se apaixona, será a mesma velocidade que você cisma. Entende agora como é que é? O casamento espiritual é isso. Uma mulher que tem um casamento espiritual, homem nenhum fica com ela. Por mais que seja um homem bom, próspero, que vai ajudar ela, aí que está o problema. O diabo não quer. O que é que ele faz? Ele faz com que essa mulher cisme o cara. Não dá certo. E vai passando de mão em mão. Os janeiros vão chegando. E chega em certa fase da vida, que olha para trás, cada filho um pai. E se pergunta, foi o que eu fiz na vida? O que me sobrou foi os janeiros, as rugas, cabelos brancos. E eu olho para trás, eu só vejo o sofrimento. É assim que o diabo está feliz com a pessoa quando chega a esse estágio. Se ele foi confrontar com Jesus, imagine a mim, imagine a vocês. Então não fique pensando que você é o super crente. Quanto mais você cresce espiritualmente, você vai encontrar na sua dimensão espirituais demônios mais potentes para tentar te parar. Por isso que você tem que desejar constantemente crescer em níveis espirituais, galgar níveis espirituais. Aqueles demônios que no início da sua caminhada no Evangelho, ele já sabe que você cresceu.
que agora eles não conseguem chegar na dimensão que você está, mas tem principado e potestade para te enfrentar lá. E ele sabe que usar uma prática religiosa para tentar confundir sua mente não vai. Mas ele sabe exatamente o seu ponto fraco. Ele vai trabalhar ao ponto fraco. E geralmente é assim, ele vai pegar pessoas mais próximas de você, que ele tem acesso, para que essa pessoa que tem acesso chegue a você, talvez com uma palavra que pode ferir teu coração. Uma palavra que ele sabe que fere teu coração, e você deixa entrar no coração a mágoa, a dor, quem vai sentir é você. O problema não está na palavra que fere, o problema está você não deixar entrar. O problema não está nas pessoas, o problema está com quem está por trás das pessoas. E você vai conseguir entender melhor as pessoas. Porque o dom do discernimento de espírito está lá em 1 Coríntios capítulo 12, 4 em diante. É um dom que você tem que almejar do Senhor. Discernimento. Nem tudo é espiritual, nem tudo é físico, nem tudo é demônio. Há crentes que espiritualiza tudo. Tudo é o diabo. Não é isso. Não é isso. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. A tendência de um problema é alargar mais para vir mais problemas. E isso pode acarretar, através de uma frustração, através de uma mágoa, de um ressentimento, você deixar uma porta muito aberta, vulnerável, para os ataques do diabo. O diabo não está para brincar com ninguém. Leve a sério o evangelho do Senhor. Leve a sério.